Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso NeuroBebê em Foco de hoje. Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. E hoje, o pessoal me pergunta sempre se precisa se registrar no Conselho Federal de Neuropsicopedagogia para poder atuar. E aí, o que você acha? Será que a gente precisa se registrar em algum lugar para poder atuar com a neuropsicopedagogia? Será, minha gente? Será que a gente precisa, né? Vamos lá? Vamos para esse tema, então? Mas para isso, a gente precisa saber primeiro o que é a neuropsicopedagogia. Ela é uma ciência, tá? Que foi fundamentada na neurociências, aplicada à educação, na pedagogia e na psicologia cognitiva. A neuropsicopedagogia, ela tem como objetivo entender o processo de aprendizagem a partir do funcionamento do sistema nervoso. Então, a gente vai entender na neuropsicopedagogia, estudar, atuar diretamente no que a gente pode chamar de neuroaprendizagem, tá? Isso que é importante. Bom, é muito importante a gente saber que ela é uma ciência, porque ela tem toda uma fundamentação teórica, ela tem todo um arcabouço teórico, mas ela também tem a sua parte prática. Então, ela é uma ciência prática, porque só estudar, teorizar, levantar hipóteses sobre o processo da aprendizagem não vai nos trazer resultados reais. Então, o neuropsicopedagogo, que é aquele especialista que estuda, a neuroaprendizagem, ele vai colocar em prática. E aí, quando a gente pega essa ciência e coloca em prática, o que acontece? A gente cria uma profissão, certo? Uma profissão que a gente atua aí com neuropsicopedagogia. No nosso país, existem, algumas questões relacionadas à profissão, tá? Relacionadas à profissão. Por exemplo, muitas profissões que são consolidadas, que tem aí uma constituição profissional muito grande, tem muitos profissionais atuando, não tem reconhecimento legal, que eu digo, profissional, que é aquele, passa um trâmite lá no Congresso Nacional, aí os senadores, os deputados, eles votam uma lei, que regulamenta aquela profissão, e aí é promulgada pelo presidente da República uma profissão com uma lei que regulamenta todos os aspectos daquela profissão, tá? Existe esse processo. Esse processo legal, ele é um processo muito moroso, muito demorado de acontecer, e nem sempre resulta na homologação dessa profissão, tá? Isso quer dizer que as outras competências profissionais não são profissão? Não, quer dizer que algumas profissões são regulamentadas e precisam estar enquadradas de acordo com essa lei que foi aprovada, e outras profissões ainda não têm essa regulamentação, mas podem ser exercidas livremente no Brasil, tá? Por exemplo, no Brasil, a gente tem a profissão de médico. É uma profissão que precisa ser regulamentada para trazer segurança para nós que vamos lá nos consultar com os médicos. A medicina foi lá, criou, a lei que regulamenta a profissão de médicos. Depois, eles criaram junto para poder regulamentar um Conselho Federal da Medicina, tá? E esse Conselho Federal, para poder dar conta de regulamentar todos os médicos, ele é dividido em conselhos regionais da medicina, que é onde o médico vai lá e se registra para poder atuar. Por isso que o médico tem um que nós chamamos de CRM, que é o cadastro dele nesse Conselho Regional da Medicina, tá? E por essa situação, a gente tem ali um número que vai identificar aquele médico. Por quê? Porque essa profissão precisa ser fiscalizada para realizar esse atendimento, tá? O mesmo não acontece com a pedagogia, por exemplo. Muitos professores nós temos, muitos pedagogos, é um dos cursos de licenciatura que mais forma profissionais, É uma das
profissões que mais tem vaga, mas não existe uma legalização lá votada e aprovada pelo Congresso Nacional. Isso deixa com que a pedagogia seja uma profissão menos importante ou não possa ser exercida? Não, tá? Não acontece isso. A neuropsicopedagogia também não tem ainda uma lei que regulamenta essa profissão. Se ela não tem uma lei que regulamenta essa profissão, ela não tem um órgão, né? Um órgão federal, um conselho federal, para que ela precise, onde os profissionais precisem se registrar para poder atuar. Não existe nada, né, que impeça a atuação do neuropsicopedagogo, tá? Então, assim, as nossas leis, nós não temos uma normativa, nós não temos uma legislação, né? A gente segue ali o que compete a Código de Ética, a gente segue esse norte, né, da neuropsicopedagogia, mas ainda não temos nada que valide a profissão. Então, é por isso que a gente precisa, né, seguir à risca ali as orientações de protocolo, né, organizar a fundo a nossa profissão dentro da ética, não adentrar outras profissões, né, seguir ali o que está na nossa fundamentação teórica, que é a neurociências aplicada à educação, a pedagogia e a psicologia cognitiva. Tá? Isso é muito importante. Entendendo isso, né, muita gente vai me perguntar, Karen, mas e a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia? Bom, a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, como o próprio nome diz, é uma sociedade. Ela não é um conselho, tá? Ela não tem uma característica fiscalizadora nem reguladora da profissão do neuropsicopedagogo. Ela é uma instituição que visa a fomentação da neuropsicopedagogia. Então, eles buscam lá desenvolver pesquisa, eles buscam promover a neuropsicopedagogia, eles estavam envolvidos no processo de reconhecimento da CBO, né? Provavelmente, eles vão se envolver em outros processos da área, né, da neuropsicopedagogia, estão sempre também se atualizando em relação à ciência, porque nossas ciências de base são a neurociências, a psicologia cognitiva e a pedagogia. Então, dessa forma, a Sociedade Brasileira, ela é um órgão, né, uma instituição privada, de direito privado, ela não é um órgão federal, tá? Ela não é uma instituição federal, ela não é reguladora da profissão, ela não tem poder, né, nem autonomia para isso, tá? Mas o que ela tem? Ela tem lá suas diretrizes, seu estatuto, seu código de ética, suas notas técnicas, que são válidas para quem é associado dessa sociedade, tá? Cara, então eu preciso me associar, todo mundo precisa. Me falaram que eu não vou poder atuar se eu não tiver associado, se eu não tiver minha carteirinha, se eu não tiver o meu registro. Não é verdade, tá? Não é verdade. A Sociedade Brasileira, ela é, assim como qualquer outra associação e sindicato, é de livre associação. Qualquer pessoa pode e até deve se associar para fomentar aí a neuropsicopedagogia, mas não é obrigatório, tá? Não é obrigatório não é um registro, tá? Muita gente fala, o registro. Não é um registro, é uma associação, tá? Ela tem a mesma finalidade, por exemplo, da Associação Brasileira de Psicopedagogia, da Associação Brasileira de Análise do Comportamento. Ela tem o mesmo caráter, a mesma natureza da APAE, por exemplo, da Associação de Pais, né, da APAE. Ela tem o mesmo caráter de qualquer sociedade, qualquer associação, e também, né, é muito próximo ali a sindicatos. Mas qual que é a diferença de um sindicato e da Associação Brasileira de Neuropsicopedagogia? A associação, ela é uma sociedade,
tá? A sociedade brasileira, ela é uma sociedade, uma associação onde qualquer pessoa pode se juntar lá, né, se associar e fazer parte daquele grupo de pessoas. Um sindicato, ele já tem um caráter um pouco mais trabalhista, um pouco mais relacionado à profissão. Tanto que a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, né, o próprio nome diz, ela está relacionada com a ciência, ó, Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia é uma ciência. Ser neuropsicopedagogo é uma profissão. Então, se tivesse um sindicato, esse sim estaria mais relacionado com as questões trabalhistas, tá? E aí muita gente me pergunta, Karen, mas me falaram que se eu não tiver associada, eu não posso atuar com neuropsicopedagogia. Me falaram que se eu não for associada, não tiver um número, eu não posso ter um carimbo. Se eu não for associada, não tiver um número, eu não posso assinar meu laudo técnico. É verdade? Não, é mentira, tá? É mentira. Sobre a associação no Brasil, existe uma lei, a Constituição Federal, tá? Existe um artigo nessa Constituição, que é o artigo 8º, que garante a livre associação por parte, né, dos cidadãos para qualquer sociedade, associação e sindicato. Não pode ser obrigado, né? Ninguém pode ser obrigado a se associar, tá bom? Aonde que a gente vai ser obrigado a se registrar? Num conselho de classe, tá? No conselho federal, no conselho regional. Como não é o caso da neuropsicopedagogia, nós não precisamos estar registrados em lugar algum para atuar com neuropsicopedagogia, tá? Isso é o caso mais de médicos, como eu falei, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, esses são obrigados aí a se cadastrar, né, se registrar no órgão de competência federal, né? Por isso que é importante. Aí outra pergunta que surge em relação a essa temática é assim, tá, não temos então um conselho de classe, não preciso me registrar, não vou ter um CRN, né, um Conselho Regional do Neuropsicopedagogo, não temos, tá? Então, como que eu faço para ter a CBO? Muita gente se pergunta, como que eu faço para ter a CBO? E eu vou explicar um pouquinho sobre CBO para vocês, então. A CBO, ela é uma classificação brasileira de ocupações. Nós, neuropsicopedagogos, temos duas classificações dentro da CBO, que é, né, o campo de atuação clínico e o campo de atuação institucional. E o mais interessante é que nós não precisamos buscar a CBO, nos registrar na CBO, porque a CBO, ela é um número da profissão e não do profissional. Ela não está relacionada com o profissional, a Karen, tá? A Karen Denise. Por quê? Porque um CRM, por exemplo, ele vai dizer, né, é um número que identifica o médico X, né? O médico X. A CBO não faz isso. A CBO, ela identifica a profissão do neuropsicopedagogo, seja atendimento clínico, seja atendimento institucional, tá? E isso é muito importante a gente ter em mente essa questão. Com relação à CBO, então, ela é um número genérico. Para que ela serve, gente? Falei um pouquinho na live essa semana que a CBO serve para dar a clareza sobre a natureza da ocupação. Então, é com ela que a gente vai conseguir ver o piso salarial, né? Para fazer ali o cadastro de CLT, quando for concursado na CLT, para fazer o atendimento, para abrir concurso público, para abrir contrato, para abrir empresa, tudo isso está relacionado com a natureza da CBO. Então, a nossa CBO, do neuropsicopedagogo, embora a gente esteja numa área de intersecção da educação e da saúde, a CBO nos enquadrou na educação, nos enquadrou, né, nos aspectos ali de técnicos
da educação, técnicos pedagógicos, família, né, de outros profissionais da educação, outros profissionais do ensino não especificados anteriormente. Então, a CBO, ela vai nos ajudar para isso. Você não precisa do número dela para colocar em lugar nenhum. Não precisa colocar esse número nos seus documentos, não precisa colocar no seu cartão de visita, não precisa colocar no seu carimbo, tá? Por quê? Porque a CBO, ela está relacionada à profissão. Por exemplo, neuropsicopedagogo clínico, a CBO 239440. Neuropsicopedagogo institucional, 239445, tá? Então, cada uma tem a sua CBO, mas ela só diz respeito à profissão. Tanto que, quando você vai ser contratado como neuropsicopedagogo, eles vão olhar esse número lá para enquadrar o teu piso salarial, tá? É só para isso que ela serve. E para legitimar, né, que essa profissão ela é reconhecida e pode ser atuada, né, pode ser atuar com ela em qualquer espaço dentro do território nacional, tá? Isso é muito importante. Aí muitos me perguntam assim, tá, Karen, então se eu não preciso me registrar, não preciso de carteirinha, não preciso de número, não preciso de CBO, qual é o instrumento que eu preciso, o que de fato eu preciso para começar os meus atendimentos? E aí eu quero falar para você que você só precisa de um instrumento. Você só precisa do seu certificado em neuropsicopedagogia, né? Seja clínica, seja institucional, seja hospitalar. Nós só precisamos do nosso certificado de pós-graduação em neuropsicopedagogia. Esse é o único instrumento que todo neuropsicopedagogo precisa ter. Esse é o único número que você vai ter lá, que é o número do seu certificado. Você não precisa colocar em lugar nenhum também. Mas por quê, gente? Porque o que habilita a nossa profissão é o certificado da pós-graduação. O que te torna um neuropsicopedagogo é o certificado de pós-graduação. Para você atuar com neuropsicopedagogia, você precisa do certificado de pós-graduação em neuropsicopedagogia. Isso quer dizer que, fora isso, você não precisa nada. Se você já tem o seu certificado, já está na tua mão, já está na gaveta, já está guardado aí numa pasta, você só precisa tirar ele da gaveta, começar o seu posicionamento e atuar com neuropsicopedagogia, tá? Que esse é o único instrumento que a gente precisa para atuar. E aí, quando eu falo isso, né, muitas pessoas me perguntam, tá, Karen, mas qual é a pós, então, que eu posso fazer para atuar? Qual é a melhor pós? Qual é a pós que pode? Qual é a pós que é válida? E para eu te dizer, gente, eu sou muito sincera, vou te falar bem franco aqui, qualquer pós-graduação de qualquer instituição que seja credenciada ao MEC, tá? Se tem um certificado que é expedido, validado pelo MEC, a sua pós é válida. Ai, Karen, mas qual que é a carga horária mínima? A carga horária mínima de uma pós-graduação são 360 horas. Essa é a carga horária mínima de uma pós-graduação. Ai, Karen, mas é obrigatório ter estágio? Não é obrigatório? Tem que ter TCC? Tem que ter a disciplina XYZ? Não. Cada instituto de ensino superior, né? Cada instituição de ensino superior, já estou chamando de instituto. Cada instituição de ensino superior, que a gente chama de IES, tem autonomia para definir carga horária e matriz curricular. Por que elas têm autonomia? Porque o MEC, que tem competência para isso, deu autonomia para a instituição. Ah, mas eu vi que para ser neuropsicopedagogo clínico, eu preciso fazer 720 horas e ter estágio. É verdade? Não, não é verdade. Para você ser neuropsicopedagogo, você precisa ter a sua pós-graduação em neuropsicopedagogia. Claro que quanto maior a carga horária, subentende-se que mais conteúdo você aprendeu, mais informação você teve. Claro que se você fizer estágio, teoricamente, você vai estar mais preparado para a sua atuação, tá? Como eu falei para vocês, a gente abriu a primeira turma de pós aqui no Instituto Karen Denis, e a nossa primeira turma de pós,
a gente vai fazer, né? Na verdade, não é só para a primeira, não. A nossa turma de pós, a gente vai fazer com estágio obrigatório e TCC obrigatório. Por quê? Por que eu vou fazer estágio obrigatório e TCC obrigatório? Porque eu acredito que o estágio é parte primordial para um atendimento neuropsicopedagógico, que na minha concepção, após mais aí de 7, 8 anos que eu atuo com neuropsicopedagogia, mais de 1.000 profissionais eu já dei orientação, já mentorei, já atuei com, eu percebo que aqueles que não tiveram a oportunidade de fazer o estágio, eles têm muito mais dificuldade de começar do que aqueles que fizeram um estágio adequado. Tanto que no meu método, no método Karen Denise, a gente colocou o laboratório Neuropsicopedagogia na Prática, que é um substituto de estágio, que é para vocês colocarem em prática, porque os conteúdos que a gente aprende na neuropsicopedagogia, eles não são teóricos, eles são práticos. Um processo de protocolo de avaliação é prático. Um processo de protocolo de intervenção é prático. Então, se eu não dou essa oportunidade na formação desse profissional, e a formação ela vem pela pós-graduação, eu estou formando um profissional que não está pleno para o mercado de trabalho. Então, a gente colocou como obrigatório o estágio. Aí você pode perguntar, tá, Karen, mas você falou que o TCC também é obrigatório. Por que o TCC é obrigatório? E aí eu te falo, por que o TCC é obrigatório? Porque a gente precisa desenvolver pesquisa na neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia não tem cadeira em mestrado, a neuropsicopedagogia não está lá na graduação. Então, a gente não pode colocar isso na graduação, empurrar para a graduação, né, para as pesquisas, iniciação científica na graduação, para as pesquisas de mestrado, desenvolverem pesquisas, protocolos para neuropsicopedagogia, porque não é responsabilidade deles, mas ela está aqui na pós-graduação. É nossa responsabilidade produzir artigos científicos, né, materiais de pesquisa de campo dentro da pós-graduação para promover a neuropsicopedagogia. Então, eu coloquei como obrigatório o TCC, até porque essa primeira turma, quem conseguir fazer o cronograma junto comigo, porque vocês têm o cronograma comigo, o cronograma ideal, mas também vai ter um prazo estendido para vocês fazerem no tempo de vocês, né? Porque a gente tem uma flexibilidade muito grande aqui, que a gente visa o tempo do aluno, né? Isso é uma coisa minha mesmo. Mas quem conseguir fazer no tempo, no cronograma oficial comigo, que eu vou estar orientando ali o estágio e o TCC dessa primeira turma, não posso garantir das outras, não sei se eu consigo, né, organizar tudo isso, mas a primeira turma eu vou estar acompanhando os alunos da primeira turma, eu vou publicar um livro, nós vamos fazer uma publicação para desenvolver mais e mais temáticas de pesquisa. Então, os artigos TCC serão publicados para formar mais campo de pesquisa da neuropsicopedagogia, para abrir mais oportunidades de conhecimento dessa ciência. Então, isso é importante, isso que gera, né, gera o nosso trabalho, essa nossa responsabilidade enquanto profissionais da neuropsicopedagogia. Por isso, eu sempre recomendo, não estou recomendando só a minha pós, não, eu recomendo que quando vocês fizerem a pós de vocês, está tudo bem você fazer a pós numa outra instituição. Você busque fazer um estágio, você busque fazer o seu TCC, porque o TCC, ele vai ajudar aí, se você publicar ele, você pode publicar até numa página de um blog, se você publicar ele vai ajudar mais e mais profissionais a conhecerem a neuropsicopedagogia, e a gente vai construindo, né, esse arcabouço teórico da nossa ciência super prática. Tá? Então, essa é a minha intencionalidade, né? Trabalhar com vocês dessa forma. Então, vamos recapitular o que você precisa para começar a atuar? Apenas o seu certificado em neuropsicopedagogia. Então, pode ser
qualquer faculdade de pós, desde que você tenha, né, um certificado expedido pelo MEC. Não tem carga horária mínima, desde que a mínima seja 360 horas, né? Não existe outro mínimo para o MEC. Não tem aí situações relacionadas com a obrigatoriedade da disciplina X, Y ou Z, tá bom? Tudo isso está dentro, tem que estar válido pelo MEC. A única coisa que precisa é a chancela do MEC, de uma instituição que é credenciada no MEC. A neuropsicopedagogia não tem Conselho Federal, então você não precisa se registrar em lugar nenhum para você atender, tá? Para você começar seus atendimentos. Todo neuropsicopedagogo é pesquisador, todo neuropsicopedagogo pode e deve assinar seus documentos e você não precisa ter número nenhum no seu carimbo, tá? Basta apenas colocar o seu nome e a sua profissão, neuropsicopedagoga, tá? Isso é o que você precisa para começar os seus atendimentos, para atuar com neuropsicopedagogia, tá? Para desenvolver aí as habilidades dos seus pacientes, para transformar muitas e muitas e muitas vidas, tá? E eu prometi, hoje não é NeuroPP Responde, mas eu prometi que eu ia responder a dúvida de alguém. Pera lá, vamos lá. A dúvida de Nick Gamer. Vamos lá. Foi mandada a perguntinha? Foi, né? Vou colocar aqui na tela. Então, eu não vou responder dúvidas, tá, gente? Porque é o NeuroPP Responde que a gente faz isso. Mas eu prometi que eu ia responder uma dúvida que não tinha a ver com a live. Olha lá, ó. Como a neuropsicopedagogia trabalha com bebês? Então, assim, ó, como que a gente trabalha com bebês? A gente vai fazer a avaliação dos marcos do desenvolvimento para ver se esse desenvolvimento está tudo ok dentro dos marcos esperados para a idade desse bebê. A partir dessa avaliação, a gente vai entrar já com o protocolo de intervenção de estimulação cognitiva, porque esse bebê está em plena formação das suas estruturas cognitivas. Quando a gente nasce, eu digo que a nossa estrutura cognitiva ela está se formando na velocidade da luz. Depois ela vai diminuindo ali para a velocidade do som, e ela vai diminuindo, ela nunca para, mas ela vai diminuindo ali o nível da velocidade dela. Então, enquanto bebês, a gente precisa acelerar, porque cada marco de desenvolvimento que não é alcançado pode considerar um atraso muito severo lá na frente. Então, a gente entra com uma estimulação cognitiva, tá? Estimulação das habilidades para chegar naquele marco importante, né? Nos marcos do bebê para aquela idade, e a gente vai trabalhar, então, sempre partindo muito do lúdico e do sensório perceptivo. Por quê? Porque os bebês estão no estágio de desenvolvimento sensório-motor. Então, tudo a gente vai trabalhar com desenvolvimento sensorial, perceptivo e da motricidade, tá bom? É assim que a gente trabalha com bebês na neuropsicopedagogia. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Espero que tenha sido, né, proveitoso para vocês. Um beijo. Obrigada pelo carinho. Obrigada por estarem aqui acompanhando. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.